Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para todos e um tema que vai trazer, eu acredito, uma orientação num aspecto que todos nós passamos. E não adianta se comparar com as pessoas ou se alguém passa mais ou menos isso, não adianta. Cada um tem que focar na sua realidade e o que eu estou falando é sobre a questão dos sofrimentos. E cada um tem o seu sofrimento, tem a sua porção e nós vamos trabalhar nisso. O título é não como, transforme sofrimento em bênção. Então, como fazer isso? Sabemos que o sofrimento, ele poderíamos dizer, sofrimento é um degrau para a bênção. Podemos dizer isso. Sofrimento é um conserto que leva à bênção. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai transformar uma experiência de sofrimento, de dificuldade, numa bênção? Mas antes da gente entrar nisso, vamos entender o que é sofrimento. Sofrimento envolve dor, aflição, sofrimento envolve preocupação, uma série de coisas que trazem aflição à alma ou ao corpo. Tudo isso é sofrimento. Tem como trabalhar esse sofrimento para que ele se transforme numa bênção? Tem. Na verdade, isso é possível. E, na verdade, ele não está presente na vida de uma pessoa a não ser para trazer um benefício, embora a princípio não pareça e embora seja desagradável para todos nós. Ninguém gosta de passar uma aflição, uma angústia, uma preocupação, uma dor, seja emocional ou física. Ninguém gosta. É algo desagradável. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero dizer algo importante. Não adianta lutar contra o sofrimento. Não adianta negar o sofrimento. Não adianta olhar uma pessoa que está sofrendo muito e se consolar com isso e se acomodar. Não. O sofrimento, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser... É preciso que a gente venha trabalhar nele, entender o motivo dele. Nós vamos falar sobre isso. Não adianta fugir. Não adianta lutar contra o sofrimento. Uma analogia, uma pessoa que está fugindo, está negando o sofrimento, fugindo do sofrimento e não encontra-se com ele para entender por que ele está presente, na verdade o sofrimento não larga essa pessoa. Hasver Shalom, às vezes vira um círculo vicioso, o mesmo sofrimento voltando, voltando, voltando. Mas quando a pessoa, ela para, usando a analogia, senta com o seu sofrimento e entende o motivo, entende o conserto, essa pessoa, ela vai ter pouco tempo com esse sofrimento acompanhando ela, ele vai largar ela. Então o sofrimento, ele não é resolvido com negação, com reclamação, com rebeldia e com nenhuma outra coisa a não ser entender como ele age, o motivo, por que ele existe, por que chegou na nossa vida. Vamos falar sobre isso. Agora tem uma coisa que não é sofrimento e tem que lutar, é depressão. Depressão não é sofrimento, depressão é uma coisa perigosa. Porque a depressão, ela não tem sentimento, ela é, na verdade, uma forma de levar a pessoa à anulação da sua própria vida.
Então a depressão, sim, tem que lutar contra ela. A depressão não tem como interagir. Se você tem condições de lutar com Terrilim, com Salmos, você luta com Terrilim e você vence. Se alguém não tem condições de lutar com Terrilim e precisa de uma ajuda médica, procure ajuda. Agora, depressão é algo que não tem como trabalhar, interagir. Depressão, a pessoa precisa se livrar. É uma coisa ruim e uma coisa perigosa. Agora, sofrimento, eu não estou incluindo depressão. Depressão é algo que você tem que tirar, seja através de uma fonte espiritual, com Terrilim, com tefilá, com oração, ou através de uma ajuda médica, se você não conseguir dessa forma. Cada um na sua particularidade. Agora, sofrimento, não. Sofrimento a gente não luta contra. A gente aprende e o sofrimento ele tem um conserto. Então vamos trabalhar nesse tema hoje com calma e vamos entender isso. Para começar, eu queria trazer um Terrilim, se eu não me engano, 84. Eu não marquei aqui, eu dei uma olhada nele, mas não anotei. Deixa eu ver se é o 84. É o 84. 84, 7. Diz assim: existe para esse Passuk, do livro Terrilim, várias explicações. Nossos sábios explicam de diversas formas, né? E tem, assim, uma amplitude muito grande. Eu vou ficar numa explicação simples, baseado numa tradução do livro Terrilim, da editora Mayanot, que é uma das formas de traduzir. É uma das formas de traduzir, e eu vou usar essa tradução para trazer uma introdução para o nosso tema. Diz assim: Uvrei be'emek abacha, aqueles que passam pelo vale das lágrimas, né? Existe tradução vale de espinhos, enfim, mas vamos usar essa tradução de lágrimas. Mayan yeshituhu gam berachot, numa fonte será transformado também em bênçãos. E até more, né? Isso será feito pelo more, no sentido daquele que guia, daquele que instrui. Então, o sentido desse Terrilim é que, passando, né, por um vale de lágrimas, de sofrimento, ele pode se transformar numa fonte de bênçãos. E nós podemos ser instruídos a isso. Onde está essa instrução? De transformar sofrimento em bênção. Essa instrução está na Torá, no Tanar, como um todo, na Bíblia judaica. E essa instrução também está no próprio sofrimento. No próprio sofrimento contém uma mensagem que precisa ser entendida por nós, do que é necessário corrigir. Então, o sofrimento, como é que ele vai se transformar em uma bênção? Ele vai se transformar numa bênção quando eu souber trabalhar esse sofrimento. Quando eu souber trabalhar esse sofrimento, então ele vai me trazer crescimento, amadurecimento, experiência, e ele vai me trazer, além de tudo, mérito. E esse mérito, ele vai atrair as bênçãos. Tanto o mérito, como a expiação causada pelo sofrimento.
a limpeza que ele vai proporcionar na nossa alma. Isso vai fazer com que ele traga sobre nós mérito, bênção e o livramento em si. Uma pessoa que sabe trabalhar com o sofrimento, esse sofrimento larga ela. Ele não vira um círculo vicioso. E ela, então, terá mais momentos de alegria, de felicidade, do que momentos de sofrimento. Muito bem. Primeira coisa, gente, antes da gente entrar na segunda parte, quando chega um sofrimento, quando chega uma situação difícil, a gente deve entender que existe um propósito e devemos digerir rápido essa mudança de estado, um estado de tranquilidade para um estado de dificuldade. Não podemos demorar muito tempo para digerir isso, para fazer essa transformação, porque isso pode atrapalhar muito. Claro que quando chega um sofrimento, seja de qualquer espécie que seja, a gente leva um choque, né? Ou seja, aquilo causa em nós um impacto, grande ou pequeno, médio, enfim. Mas esse impacto ele tem que ser digerido, para que a gente comece então a trabalhar nesse sofrimento, a fim de transformá-lo numa bênção. No livro Hashem Rofecha, do Shalom Arush, ele diz: Bechol rega varega. Em todo momento mesmo, cada momento, Akol munhag milemala. Tudo está sendo dirigido por cima, ou seja, através da orientação de Akadosh Baruch Hu. Vem de cima tudo o que acontece. Isso é muito importante, porque aqui tem a primeira lição fundamental. Não fique preso ao cenário. É uma pessoa que está me causando sofrimento. É uma circunstância. Se não fosse isso. Não. Esse cenário, ele está na sua vida porque existe um motivo. E a determinação desse cenário está na sua vida, primeiro, é porque você, eu, cada um de nós, enviou a matéria-prima para que esse cenário esteja existindo. Ou seja, nós somos responsáveis pelos sofrimentos que somos acometidos. E há também uma supervisão, um decreto de cima que determina até quando nós vamos passar por esse sofrimento e que tipo de sofrimento virá sobre nós. Então, a gente precisa, embora nós interagimos com o cenário, com pessoas e circunstâncias, embora dentro desse cenário nós temos que agir, tomar atitudes, tomar providências, fazer o que nós podemos, enfim, mas nós temos que entender que quando é corrigido aquilo que precisa ser corrigido, então virá um decreto de cima que vai modificar esse cenário. Você ajuda a mudar esse cenário, mas o decreto da mudança desse cenário vem de cima. E nós não devemos ficar presos a um cenário, porque um cenário, ele é apenas um cenário, ele pode ser remontado. Então nós precisamos concentrar a nossa atenção entre nós e Hashem e entender o que Hashem está querendo comunicar para nós, o que é que precisa ser corrigido dentro de nós, o que é que nós temos que fazer para que haja a limpeza necessária, que é o motivo desse sofrimento, a fim de que a gente adquira mérito, bênção e livramento. Muito bem. E eu, continuando, diz: Beashgaha pratit. O que é Ashgaha pratit? É uma supervisão do Criador particular, cada pessoa.
ele supervisiona cada pessoa de uma maneira particular. Nós já falamos, não precisamos de mediadores, de alguém que fique... Haz Shalom. O Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele se comunica com cada criatura. E nós podemos ter essa comunicação. Então, Ashgaha Pratit é traduzido em português como providência divina, mas esse termo não expressa exatamente o que é Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit é uma supervisão que o Criador faz na vida de cada pessoa de maneira particular. Nada acontece por acaso. Ve'aboré, hu shegozer ala Adam, matai yatzliach, o matai kasher. Então, é o Criador que determina quando você vai ter sucesso e quando você vai fracassar, falhar, fracassar. Vedá she ashgaha shel haboré, entenda que essa supervisão do Criador, e tamid ach verak letovato, ela é sempre apenas para o seu bem. Aí eu escrevi um pequeno texto aqui para a gente captar isso. O sofrimento, a dor, a aflição, a angústia, todo tipo de sofrimento, né, não são a meta, o objetivo da existência de forma alguma. Nós já estudamos que o sentido da vida é que o Criador nos criou para nos conceder o bem, para que a gente alcance a plena felicidade. Esse é o objetivo da existência. Então, o sofrimento ele não é um objetivo. Ele é algo necessário, nós vamos entender, continuando, mas os sofrimentos servem para consertar o que nós quebramos, para limpar o que foi sujo na nossa alma, a fim de termos acesso ao prazer supremo da alma, à satisfação intensa da alma, que se aproxima realmente do Criador. Então, para a gente receber, para a gente entender isso de uma maneira mais simples, imagine, e nós somos cada um recipiente. Se por acaso quebrou esse recipiente, ou ele está rachado, ou ele está sujo, o sofrimento é o mecanismo de limpar, de consertar, para que esse recipiente, ele então torne-se propício para receber essa luz que vai nos proporcionar felicidade. Mas como trabalhar isso? Vamos fazer uma revisão da última aula sobre um ponto importante que a gente tem que captar. Em Shemot 15, 26, Êxodo diz o seguinte, eu vou ler em português. Primeiro todo o texto, a gente faz uma revisão, a gente falou na semana passada, mas fazemos uma revisão sobre isso agora. Diz assim, e disse, se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito a seus olhos, escutares seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios, não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Então, aqui esse texto, nossos sábios falam sobre ele, discutem sobre ele e trazem uma profundidade, um entendimento muito grande, que ele diz assim, está escrito, Kol amachalá, toda a enfermidade, asher samit be Mitzrayim, que eu coloquei no Egito, lo acima lecha, não vou colocar em vocês, sobre vocês, ki ani Hashem rofecha. Então, nossos sábios perguntam, se não tem enfermidade, en machalá, refuá lama, para que o médico? Se alguém não está doente, para que o médico? Então, se foi falado, se a gente ouvir a voz, Hashem não vai colocar nenhuma enfermidade. O sentido mais amplo aqui é
sofrimento. Mas, no final, ele diz que ele é aquele que cura. Mas como cura se não vai ter enfermidade? Existe algo aqui contido nesse texto que os nossos sábios vão elucidar e trazer o entendimento. E eles dizem, o segredo está no começo. Im shamoa tishma lekol Hashem. Se você realmente ouvir a voz de Hashem, né, e fazer, ou seja, cumprir a sua palavra para um benor, cumprir, estudar e cumprir diligentemente, cuidadosamente, a Sheva Mitzvot. Para o judeu, todas as mitzvot da Torá. Então, se fizermos isso, não tem enfermidade. Então, a obediência é o caminho perfeito. Você fala assim, uma pessoa que obedece e não precisa de sofrimento é melhor do que aquela que desobedece, em razão disso vem o sofrimento para que ela faça de chuva. Qual dos dois caminhos é o melhor? Claro que o caminho melhor é o caminho de ouvir a voz de Hashem e obedecer, sem necessidade do sofrimento, porque esse caminho vai trazer mérito, e um mérito muito grande, muito forte, que é o mérito da própria obediência, de ouvir a voz de Hashem e obedecer. Agora, o que é que nossos sábios dizem? Se a pessoa não obedecer, sim, virá a enfermidade, virá o sofrimento, aí Hashem fala que ele é o Deus que cura. O que é que ele está dizendo? Você desobedeceu, ainda existe uma possibilidade de mudar isso. Chuvá, retorno. O que é chuvá realmente? Vamos entender isso. Então, se houver desobediência e a pessoa não obedecer, então Hashem é o que vai nos curar, se ocorrer de chuvá. Agora, a gente tem que compreender isso. O que é de chuvá? Agora, primeiro, antes da gente entender isso, por que o primeiro caminho é melhor? O primeiro caminho é melhor porque ele é a vontade plena do Criador, que a gente escute a voz dele, que a gente obedeça e receba da luz dele. Essa é a vontade dele. Quando a pessoa, qualquer um, Hasve Shalom, que desobedece, quando acontece isso, então vem o sofrimento. E o sofrimento ele vem para consertar, ele vem com o objetivo de consertar, para que a pessoa volte a receber luz. Mas ele traz dor. E se a pessoa não souber fazer de chuva, ele pode demorar mais do que o tempo determinado. Então, quando a pessoa faz chuva, então aquele sofrimento se transforma em bênção, porque, embora foi uma dor, embora foi uma aflição, mas houve chuva, houve arrependimento, mas muito mais do que arrependimento. Chuva é muito mais do que arrependimento. Chuva quer dizer retorno. Chuva é a pessoa voltar ao estado de obedecer, que é o estado de excelência. Ela voltar a ser uma pessoa que obedece e recebe bênção. Então, o sofrimento se tornou uma bênção que conduziu a pessoa a chuva, limpou o que ela havia sujado com a desobediência, e então ela pode agora voltar ao caminho excelente. O caminho excelente é o caminho da obediência. Esse é o caminho que o Criador, Kadosh Baruch Hu, quer para nós. Não é que uma pessoa toda hora precise fazer chuva. Não, esse não é o caminho excelente. O caminho excelente é que através de cada sofrimento a gente venha todos nós a aprendermos as lições e a gente faça chuva. E conserte cada um de nós aquilo que precisa ser consertado dentro de nós. Muito bem, agora vamos para o próximo passo. Então, gente, a primeira coisa que nós temos que captar de maneira clara, se existe um sofrimento, primeira coisa, se há um sofrimento, digamos, na minha vida, eu sou responsável. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Há um cenário, os cenários são variados, mas se a Kadosh Baruch Hu, o Criador, permitiu que se formasse esse cenário na minha vida,
há alguma coisa que eu preciso consertar. Então, embora eu possa interagir nesse cenário, eu possa, como eu disse para vocês, não é uma situação passiva com relação ao cenário. Com relação ao cenário, eu posso agir. Agora, com relação à minha posição, com relação ao Criador, a Hashem, eu tenho que aceitar e dizer: Hashem, me ajude a aprender o que é que eu preciso consertar com esse sofrimento. Então, em relação ao cenário, você não vai ser passivo no que diz respeito ao cenário. Com relação a Hashem, você vai se sujeitar a ele e vai perguntar o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. Mas a matéria-prima de todo o sofrimento que acontece com cada pessoa, com cada um de nós, o sofrimento que acontece, a matéria-prima do sofrimento de uma pessoa, quem fornece? Ela mesma. Ele é que fornece. E existe um perigo muito grande, mas muito, muito grande. É quando uma pessoa é acometida por um sofrimento e ela diz: eu não mereço isso. Isso não é justo. Sabe por quê? Isso é um problema muito grave. Porque Hashem, ele é benevolente em tudo o que ele faz. Ele age com verdade e benevolência. Então, quando uma pessoa é cometida por um sofrimento em razão de um erro que ela cometeu, precisa ser corrigido. Porque um erro gera uma sujeira, quebra coisas no sentido espiritual, precisa ser consertado, precisa ser limpo. Não é só uma punição por ser uma punição, é uma punição no sentido de conserto e de limpeza. Quando ele faz isso, em razão da misericórdia e da benevolência que existe em Hashem, ele é no sentido pleno. Porque quando a gente trata, a gente usa uma linguagem alegórica. Hashem, ele é de maneira perfeita, ele não tem algo, ele é tudo isso. Mas a gente usa uma linguagem que dá para entender, né? Mas na medida que Hashem ele decreta um sofrimento sobre uma pessoa para consertar, e o objetivo é para o bem dela, porque o objetivo é que ela conserte o recipiente ou limpe o recipiente para receber luz, ele dá uma medida com benevolência. Não é exatamente o que a pessoa merece. É sempre um pouco menos. Mas quando a pessoa, ao invés de realmente aceitar e buscar aprender a lição com aquele sofrimento, ela reclama e ela diz: não, isso é injusto, isso não é correto. Por que eu estou passando por isso? Essa palavra dela faz com que lá em cima seja julgado se realmente o que ela está falando está correto. Obviamente, quando se abre os registros que justificam aquele sofrimento dela, obviamente vai se constatar que, na verdade, aquele sofrimento que está acometendo essa pessoa é menos do que ela deveria sofrer. Mas, pelo fato dela ter reclamado e lá em cima ter aberto os registros e constatado que, na verdade, o que ela está sofrendo é menos do que ela merece, a partir do momento que ela reclama, ela vai agora receber o sofrimento justo e proporcional, porque ela pediu justiça. E acontece com algumas pessoas, pode acontecer com qualquer um de nós, Hasve Shalom, que não aconteça, que o Eterno nos livre disso, é que quando a pessoa faz isso, os sofrimentos se intensificam, pioram, porque ela pediu justiça, ela vai receber justiça. Então, é muito perigoso isso. É muito perigoso ter atitude errada com relação ao Criador, a Kadosh Baruch Hu. É preciso que a gente tenha consciência de que nós precisamos entender que aquele sofrimento tem um motivo. Todo sofrimento, ele tem uma dica, uma pista.
do que é preciso ser corrigido dentro de nós. Nem sempre a gente consegue enxergar isso, nem sempre a gente consegue ver isso, mas ele tem uma pista. O tipo de sofrimento que vem sobre nós, ele contém uma dica do que é preciso corrigir. Mas se a gente não consegue captar, e a gente reconhece que aquele sofrimento está ali porque algo está sendo consertado, e a gente busca uma tchuvá diante de Hashem, e a gente pede perdão, e a gente vai corrigindo coisas nas nossas vidas. Acontece, é muito, muito interessante isso, porque existem grandes rabinos aqui em Israel que tem uma amplitude muito grande. Então, uma pessoa às vezes está passando um problema, vai num desses rabinos, e o conselho sempre não é assim você chegar e falar, Rabino, você pode rezar por mim, me dar uma brahá para resolver meu problema? Não é bem assim. Muitas vezes o que ele vai passar para você é a área que você precisa corrigir. E na medida que você escuta e você corrige aquela área, então o sofrimento ele começa a sair da sua vida. Então a solução de um sofrimento é tchuvá, que envolve a correção de alguns aspectos que foram a causa desse sofrimento. Muito bem. Agora nós vamos ler um texto para a gente finalizar esse tema, que está no livro de Erra, Lamentações, 3, 17. Eu vou ler alguns. 17 diz assim: minha alma desconhece a paz. É o estado de alguém que está aflito. Cheguei a esquecer o que significa felicidade. É o estado de alguém que está sofrendo. Disse, esgotaram-me minha força e minhas esperanças no eterno. É um estado onde a pessoa está sob muita aflição. Mas aí ela chega à conclusão, em verdade, no 22 agora, nunca cessa a bondade do eterno. Aí ela começou a ter a atitude correta. Sua misericórdia nunca se esgota. Renova-se cada manhã, e imensa é sua fidelidade. O eterno é minha porção. Ela se apega ao eterno no sofrimento. Ao invés de reclamar, se rebelar, não, ela se apega a Hashem. Proclama minha alma. Por isso, nele deposito minha esperança. Ela entende que aquele cenário, por mais difícil que seja, ele pode ser removido. Só com rezas? Não, com rezas e concertos que precisam ser feitos. Não é uma mágica, não é uma fórmula. É preciso que haja o concerto. O Eterno é bondoso para os que por ele anseiam, para com a alma que o busca. Bom será esperar quietamente pela salvação do Eterno. Bom será para o homem submeter-se a seu jugo, que solitário e silencioso aceite o que lhe foi imposto por ele. Eu volto a dizer, com relação ao cenário você interage, você não é passivo. Agora, com relação à aceitação para consertar o que precisa ser consertado, você tem que submeter a Kadosh Baruch Hu. 32. Embora lhe traga sofrimento, ele continua tendo compaixão, pois sua bondade é imensa. Agora o 39. Por que deveria queixar-se o homem pela punição de seus pecados? Procuremos examinar nossos caminhos e retornar para o Eterno. Ergamos nosso coração e nossas mãos para Deus que está no alto. Em outras palavras, não seguir o caminho tolo, errado, perigoso, de reclamar, de dizer que não é justo. Aí você vai trazer realmente o que é justo. E o que é justo é mais do que você ou qualquer um está passando. Mas pedir a Hashem para a gente enxergar, a gente captar
O que é que nós precisamos consertar? Nossas midot, as falhas da nossa maneira de agir, aquilo que a gente está falhando, aquilo que a gente não está fazendo da maneira correta. E corrigir. E permitir que o sofrimento traga essa limpeza, aí sim, voltaremos a ser um recipiente que foi limpo, ou consertado, e aí vamos receber, depois daquele sofrimento, uma luz ainda mais forte que nós tínhamos antes. E a gente vai olhar e falar, puxa, valeu a pena até passar por isso. Como eu aprendi, como eu captei, como eu me aproximei mais de Hashem. Aí você fala para mim, então o sofrimento ajuda a gente a se aproximar mais do que se a gente não tivesse sofrimento? Não, não. O que nos aproxima mais de Hashem é a obediência, é estudar o que a Torá nos ensina, o Ben-Noach, cuidar cuidadosamente, seguir cuidadosamente, estudar e seguir a Sheva Mitzvot. O judeu, todas as mitzvot. Esse é o caminho excelente. Esse é o caminho que vai trazer maior aproximação. O sofrimento é um caminho necessário quando algo foi sujo ou quebrado. E vai também trazer uma aproximação, mas eu sempre quero deixar claro, o caminho excelente é o caminho da obediência. E isso não pode ser esquecido e não pode ser invertido os valores. Se a gente está sofrendo, algo precisa ser consertado. Se não fosse quebrado, não seria necessário esse sofrimento. O sofrimento não é algo obrigatório, não é um objetivo, não é uma meta, é um recurso necessário para limpar. Para a gente finalizar, existe um texto, Isaías 25:8, que diz, no final, afastará, né, isso sobre o fim, afastará a morte para sempre e enxugará as lágrimas de todas as faces. Daqueles, claro, fizeram chuvar. Não é uma coisa incondicional, existe uma condição. Então, gente, saber lidar com o sofrimento é muito importante. O sofrimento todo mundo tem, eu tenho, você tem, nós temos. Não adianta se comparar. Às vezes, você, talvez vendo uma pessoa que sofre muito mais, dê um consolo. Tá bom. Mas não é a solução. A solução é cada um olhar para o seu sofrimento, para a sua dor, a sua aflição e aprender com ele. E realmente consertar o que tem que ser consertado e então desfrutar, após esse sofrimento, de uma proximidade maior e de um desejo de seguir o caminho excelente. O caminho que não precisa de sofrimento, que é o caminho de estudar, entender a vontade de Akadosh Baruch Hu e cumprir a vontade de Hashem. Sem precisar do sofrimento. O caminho que leva a gente a se aproximar de Hashem na medida que nós obedecemos e fazemos a vontade dele. Esse é o caminho excelente. Então, espero que vocês possam assimilar isso, todos nós, e que nós possamos, cada um de nós, ter isso em mente, ter essa visão, ter essa amplitude na nossa concepção sobre o que significa sofrimento, o objetivo dele e a importância da teshuvá, que é voltar ao caminho excelente, que é o caminho de obediência à vontade de Akadosh Baruch Hu.